Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos juntos para agora uma aula já publicada, que será por vias remoto, né? Uma aula remota, no caso gravada, e nós vamos ter aqui uma participação com você, que pode dar o like, pode compartilhar o conteúdo, e, claro, também pode, de uma forma ou outra, estar colaborando para nós podermos desenvolver todo um contexto, toda uma proposta, todo um desenvolvimento, toda uma construção, certo? Para este momento, que é um momento único, que é um momento singular, e também é um momento que você poderá vir a ter um resultado bem mais, vamos dizer assim, específico a cada dia. Então, participe sempre das nossas publicações, porque são publicações para acrescentar saberes distintos. No Transitar Teológico, faz uma provisão de conteúdo, propõe conteúdos numa perspectiva multidisciplinar. Então, participe, assista até o final, dê sempre o seu like, compartilhe o conteúdo e faça o seu comentário. Muito bem, Anselmo e Abelardo, nós vamos trabalhar sobre história da teologia, história do cristianismo, e vamos desenvolver uma temática em cima de Anselmo e Abelardo, especulando sobre os caminhos de Deus. Nós sabemos que alguns historiadores, tá, da teologia cristã, da teologia dentro do contexto evangélico, protestante, como consideravam e até poderiam considerar Anselmo e Abelardo precursores, tá, do escolasticismo genuíno, Outros poderiam até considerar ele dentro dos primeiros escolásticos. Mas todos vão concordar também que foram os primeiros grandes pensadores cristãos do segundo milênio da história da teologia cristã, como o caso de Justo Gonzalez, que escreve uma grande proposta. Anselmo, por exemplo, foi, sem dúvida, segundo o Justo Gonzalez, o maior teólogo de seu tempo. Então, Justo Gonzalez considera e considerou o Anselmo como sendo um dos maiores teólogos do seu tempo. Ele começou, na verdade, a história do pensamento cristão. Ele era um filósofo, era um teólogo, ele era um ser de uma mente brilhante. A fama de Anselmo, nós podemos dizer, então, dentro da história da filosofia ocidental, ela veio a se dever justamente em consequência da formulação do chamado argumento ontológico da própria existência de Deus, que inclusive já se tornou tema de muitos dos livros. E esse argumento se tornou um exemplo até maravilhoso do racionalismo escolástico e até do próprio gênio de Anselmo, que também se tornou uma oportunidade da teologia cristã, que apresentou um novo padrão, assim, de expiação, um sacrifício de Cristo na cruz. Partindo dessa proposta, ele mostrou como ele reconcilia Deus com a humanidade. Embora essa teoria tenha vestígios antigos da teologia patrística, da versão de Anselmo, conhecida até como a teoria da expiação, da compreensão, da compensação, teoria da expiação, da compensação, que representa, na verdade, um salto quântico em relação a qualquer doutrina anterior da obra reconciliadora de Cristo, em nome de Deus e da humanidade. Anselmo também é conhecido por sua forte oposição ao controle secular ou leigo
da Igreja pelos reis. Como sendo arcebispo de Cantuária, o mais alto posto da Igreja Católica na Inglaterra, abaixo do Papa. Anselmo passou, inclusive, pelo exílio em 2 ocasiões, por recuar a outorgar ao rei Normando da Inglaterra autoridade, inclusive, sobre questões eclesiásticas. A vida e a carreira de Anselmo de Cantuária, ela foi marcada por vários acontecimentos, vários momentos de desenvolvimento, de avanço expressivos. Primeiramente, ele já se torna monge aos seus 27 anos, sendo nomeado o prior do mosteiro em 1063. Aos 30 anos, por sua reputação de grande pensador, escritor, administrador, Anselmo já vai ser obrigado, contra até sua própria vontade, a se tornar o abate do mosteiro de Bec, em 1078. Enquanto ele ocupava, inclusive, esse cargo, ele vai iniciar uma carreira estelar de escritor com seus 2 grandes livros da teologia filosófica, que são o monólogo ou solilóquio, e o proslógio, o discurso. Essas obras, inclusive, contêm versões da famosa prova ontológica da existência de Deus e ainda são publicadas, lidas, debatidas com uma regularidade dentro do contexto dos cursos de filosofia secular, ainda como Abade de Bec, que escreve a Epístola sobre a encarnação do Verbo. Dentro desse contexto, em 1093, Anselmo foi levado, contra ainda a sua vontade, ao cargo máximo de arcebispo de Cantuária, primaz, e ele era, claro, o clérigo principal nessa altura de toda a Inglaterra. Anselmo, então, queria recusar a nomeação, mas ele se torna obrigado a aceitá-la em decorrência até de seu voto de obediência como monge que foi feito, certo? Dentro dessa proposta, o Papa até quis que ele exercesse esse papel e Anselmo não pôde recusar. Então, ele não queria ser arcebispo de Cantuária, porque os reis da Inglaterra, a partir do próprio rei Guilherme, o Conquistador, tentavam, de uma forma ou outra, já controlar a igreja com a nomeação de bispos. Então, Anselmo, que era contrário a isso, ele tenta impedir essa investidura leiga, no caso do rei Guilherme, que era o rei da Inglaterra, na altura, no momento, e ele vai viver em conflito com os governadores, vai viver em conflito com os reis, vai viver em conflito com os líderes da nação. Nas 2 vezes em que os reis ingleses, por exemplo, forçaram ao exílio o Anselmo, ele se refugiou no mosteiro de Bec, em retiros nos Alpes italianos, lá no período ainda da sua própria infância. Ele morou ali e ali ele retornou. Então, durante esses exílios, ele escreve vários livros, inclusive a famosa obra sobre a expiação, que foi, quem sabe, uma das obras mais profícuas e produtivas de Anselmo. Cor Deus Homum, ou seja, porque Deus se tornou homem, tá? Além do Senhor, sobre a concepção virginal e sobre o pecado original e da própria processão do Espírito Santo nos últimos anos de vida e da própria volta à Cantuária, Anselmo produziu uma grande obra escolástica, até da própria concordância entre a presciência, a predestinação e a graça com livre-arbítrio, na qual até ele adotou uma posição muito semelhante à do próprio Agostinho. Anselmo, na realidade, sempre considerou o grande bispo norte-africano um mentor teológico e herói, e a sua teologia geral foi fortemente influenciada por Agostinho. Então, Anselmo voltou a Cantuária depois de seu último exílio em 1107, e nos últimos 2 anos de vida ele se esforçou, inclusive, para impor o celibato clerical e debater contra o arcebispo de York. A respeito até da primazia de Cantuária, Anselmo, então, vai morrer nos anos de 1109. E a grande paixão de sua vida era resolver os problemas intelectuais. Embora ele até fosse um líder, um administrador eclesiástico talentoso,
ele considerava essas atividades secundárias muito importantes, significativas para a sua vida. Ele era um tradutor de grande proficuidade também, um excelente tradutor. Quando Anselmo foi informado que estava morrendo, inclusive, ele expressou sua submissão à vontade de Deus, mas acrescentou que acolheria com prazer uma prorrogação que lhe desse mais algum tempo de vida, até que ele pudesse solucionar o problema da origem da alma. Então, esse típico tópico desse homem, que seus últimos pensamentos não se relacionassem com a política ou com a organização da Igreja da Inglaterra, mas com as verdades sobre Deus, essas suas manifestações e o seu relacionamento com as criaturas desenvolvia-se a partir de Anselmo e Abelardo especulando sobre os caminhos de Deus. Então, Anselmo, nós podemos considerar, era mais conhecido, inclusive, na história intelectual secular, pelas próprias formulações da prova muito visível da existência de Deus, conhecidas até por argumento ontológico. E existe, assim, uma história, inclusive, sobre a própria, vamos dizer assim, a origem desse argumento, que vai relatar como Anselmo obteve uma experiência de iluminação. Quando cantava, inclusive, no ofício vespertino, com os demais monges em Bec, em 1076, alguém, inclusive, lhe pediu que ele fornecesse uma explicação em defesa dos ensinos básicos da fé cristã. E estava, inclusive, contemplando, assim, a existência de Deus e o motivo, porque o salmista vai dizer no Salmo 14, diz ao insensato no seu coração, não há Deus. Então, não existiria ateus assumidos na época de Anselmo? A negação aberta da existência de Deus traria o castigo rápido e severo a quem se manifestasse? A igreja e o Estado cooperavam mutuamente para executar as leis contra a blasfêmia e o ateísmo, que era considerado blasfêmia? Sim. Por quê? Porque, no entanto, Anselmo quis entender porque o ateísmo era tão tolo e trabalhou contra o ateísmo. E ele estava curioso para saber se seria possível desenvolver uma prova lógica e irrefutável da realidade de Deus que não dependesse de modo algum da fé na revelação divina. Então, todo esse contexto de iluminação, todo esse contexto de abordagem concernente ao que ocorreu e deu origem a dois livros chamados Monólogo e Prosólogo, que foi escrito por Anselmo nos anos de 1076 e 1078, esses livros constituíram um tratado sistemático da teologia natural e do estudo filosófico da próprio contexto de Deus dentro da história da teologia cristã. Então, Anselmo evitou mais críticas, inclusive até escrever a sua teologia natural em forma de oração. Tanto o monólogo quanto o prosólogo são endereçados, inclusive, a Deus na forma de perguntas, reflexões sobre possíveis respostas, inclusive sobre louvores por sua grande sabedoria e por partilhar com os seres humanos mediante a própria razão. Então, sempre Anselmo trabalhou essa inter-relação entre razão, filosofia, fé, teologia e cristandade e cristianismo. Então, esta foi uma atuação profícua de Anselmo. Agora, quando nós nos voltamos também para observar alguns pontos que são pertinentes não só à teologia, mas vamos também desenvolver que o próprio Anselmo também ele cooperou, certo, para uma grande discussão dentro da teoria da expiação pela compensação, que foi debatida com muito impacto global sobre a teologia no Ocidente e também porque pareceu tanto bíblica quanto racional a despeito de suas falhas, tá? Mas nós vamos fazer ainda um vídeo sobre a proposta da teologia de Anselmo a partir da sua visão da teoria da expiação pela compensação, tá? Agora vamos falar de Pedro Abelardo. Pedro Abelardo, podemos dizer que ele foi um dissidente, tá? Um dissidente perto dos tempos do próprio Anselmo na história da teologia. Ele foi também considerado e se tornou um grande gênio escolástico medieval daquele período da escolástica. Provavelmente até podemos dizer que, a respeito de sua vida pessoal, de qualquer outro pensador cristão antigo,
ou até medieval, com exceção, claro, de Agostinho, Abelardo tornou-se o mais significativo naquele período. Um evento raro antes dos tempos modernos, que continua sendo, foi a sua obra A História dos Meus Infortúnios, que se tornou, vamos dizer assim, uma autobiografia de Pedro Abelardo. Pedro Abelardo ele vai nascer no ano de 1079, na Bretanha, e vai morrer em 1143, tá? No famoso mosteiro de Cluny, na França. O período, inclusive, vai viver coincidido com a era da edificação das grandes catedrais góticas em todas as partes da Europa, tá? Uma outra questão também que podemos colocar, que Abelardo tornou-se tutor, tá? Da filha adolescente, um dos mais ilustres cristãos de Paris, e Abelardo e Heloísa, então, depois, mais tarde, se apaixonaram e tiveram um forte caso de amor, que resultou no nascimento de um filho. Então, com isso, ele desenvolveu todo um desenvolvimento cheio de controvérsias, mas muito significativo dentro do âmbito filosófico, dentro do contexto da filosofia e da escolástica no período da Idade Média. Abelardo provocou muita controvérsia em sua vida, tá? Não tanto por causa do seu caso amoroso e do castigo infligido pelo tio da jovem, mas por seu método de ensino, pela sua escrita, por sua grande popularidade entre os estudantes inquietos, entediados com as linhas tradicionais de raciocínio. Abelardo não hesitou em desafiar as crenças que considerava ilógicas ou até antibíblicas, por mais tradicionais que fossem. E os seus escritos incluíram em obras altamente controversas, como, por exemplo, Sic et non, ou sim e não, tá? No qual fez proposições, inclusive, nessa obra, contrárias às contidas nas obras oficiais, quero consagradas de teologia e de filosofia cristã, para assim demonstrar que ainda existiam muitos problemas sem solução para ele e outros pensadores cristãos trabalharem. Ele se opôs à mentalidade que dizia que até a única tarefa da teologia e da própria filosofia era repetir e interpretar os escritos oficiais e consagrados do passado. Naturalmente, então, oponentes como o grande ábade e místico Bernard de Clairvaux vão usar essas declarações contra ele e vão lhe acusar de tentar sutilmente subverter a tradição cristã oficial. Então, Abelardo também vai escrever um livro chamado Teologia Cristã, logo depois do Sic et Non, e no qual vai procurar solucionar alguns problemas que a tradição não solucionava. Então, a intenção de Abelardo era justamente demonstrar essa compatibilidade entre a verdade cristã e a verdade filosofia, acreditando que, embora a razão talvez não conseguisse resolver todo o problema teológico, que porventura existisse, certamente não tivesse a menor chance de fazê-lo sem a fé, as verdadeiras bases do cristianismo já estavam implícitas na mente humana e podiam ser alcançadas e entendidas com a ajuda do pensamento lógico. Então, em última análise, para Abelardo, não podia haver um conflito entre a verdade filosófica e a verdade teológica, embora a reconciliação perfeita entre elas talvez nunca fosse alcançada até na história. Então, em Teologia Cristã, Abelardo argumentou que, embora não fosse possível descobrir e compreender completamente a Trindade, unicamente pela razão humana, não havia nada nessa doutrina que não entrasse em conflito com a razão, e, de fato, ele chegou a dizer que as ideias básicas da crença trinitária, elas estavam implícitas nas palavras dos profetas judaicos e filósofos gregos antes de Cristo. Tá? Então, podemos concluir dizendo que em todos os escritos, em todos os textos, em todos os conteúdos e ensinos de Abelardo, vai se ver um modo original de pensar a respeito das proposições universais que vão romper radicalmente com o realismo de Anselmo e com o realismo de Agostinho. E ele também vai prenunciar a ascensão que mais tarde veio a ser conhecida na teologia e na própria filosofia medieval como sendo o nominalismo. Conforme até já foi abordado aqui, e nós já até mencionamos e tratamos quando falamos de Anselmo, Anselmo acreditava que as proposições universais, elas continham uma realidade ontológica além da mente humana. E certamente havia ele, Anselmo, como mais do que os nomes, termos, ou mesmo até abstrações,
E essa ideia das proposições universais no realismo eram, para ele, naturais. Mas Abelardo foi treinado nesse tipo de filosofia, porque se tornou aluno de Anselmo, mas ele rompeu decisivamente com ela e passou a tratar as proposições universais como sendo conceitos que tinham existência real e que não existia o além ou a parte das coisas individuais e nem apenas na mente, como termos convencionais. Então, se a filosofia das formas de Platão, tá, está por trás do realismo, a filosofia da forma e da matéria de Aristóteles está por trás do conceitualismo de Abelardo, que é frequentemente encarado como um passo para o próprio nominalismo medieval posterior, que tratou ele das proposições universais como meros nomes ou termos, segundo Abelardo. Tá? Então, Abelardo defendia o quê? Que a solução para o problema das proposições universais estava em reconhecer que as proposições universais não são as coisas, tá? Não subsistem em si mesmas, se não forem essas abstraídas. Elas existem da mesma maneira que a forma existe na matéria, e é possível abstrair a forma da matéria, mas elas nunca realmente existem sem a matéria. E da mesma maneira, as proposições universais podem ser até abstraídas de coisas individuais. E temos de fazer, então, para pensar que nunca elas podem ser desacompanhadas de algo específico e algo concreto, ok? Então, era isso que nós tínhamos para falar, expor e transmitir nesse dia, nesse momento, juntos aqui no Transitar Teológico.